Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler aqui o versículo 1, tá? Mateus 15, versículo 1. Amém, irmãos? Podemos ler, irmãos? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Preste bastante atenção, viu, irmãos? Então, chegaram de Jerusalém alguns fariseus e mestres da lei e perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos desobedecem às antigas tradições judaicas? Pois eles não obedecem à nossa cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Versículo 3. Jesus respondeu. Aliás, nós não vamos ler o 3, porque essa parte aqui, ela não vai entrar muito no contexto aqui. Versículo 8. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Versículo 10. Então Jesus chamou o povo e disse: ouçam o que eu digo e procurem entender. Vocês não se tornam impuros com o que entra na sua boca, mas o que sai da sua boca, isto é o que torna impuro. Amém? Romanos. Eu vou só desligar um pouquinho esse ventilador aqui, irmãos, porque ele está. Obrigado. Romanos 12. Versículo 2. Amém? Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? O que o Senhor vai nos trazer aqui hoje, ele é uma arma muito grande, e ela pode transformar as nossas vidas. Mas ela só tem condição de transformar as nossas vidas se a gente permitir com que essa palavra ela venha transformar as nossas vidas. Tudo que a gente precisa para a gente poder viver uma vida abençoada aqui nessa terra já foi conquistada naquela cruz por nós. Todos aqui sabem. Quem não sabe o que a cruz fez por você, levante a mão. Quem não sabe? Quantos sabem o que a cruz fez por você? Levante a mão. Aleluia. Então tudo já foi conquistado, já é direito nosso, já é nossa herança. Mas tem algumas coisas que você ainda não tomou posse, porque é necessário que algo dentro de você venha a ser transformado, para que você venha ter o pleno entendimento, a ciência daquilo que está acontecendo, para você
verdadeiramente tomar posse daquilo que precisa de ser tomado. Jesus estava dizendo para aqueles homens ali, que o que faz mal não é aquilo que você, porventura, pega do chão e coloca na boca. Jesus, ele estava falando de coisas espirituais. Jesus, ele estava dando uma aula de coisas grandes para aqueles homens, e eles não estavam entendendo. Jesus estava dizendo que o que faz mal é aquilo que sai da nossa boca. Enquanto as palavras estão dentro de você, enquanto os pensamentos ainda estão dentro de você, e você não deixou aquelas palavras saírem da sua boca, você ainda consegue ter domínio delas. Mas a partir do momento que você abre a sua boca, sem ter discernimento, ou por emoção, ou seja, por que for, e você pega e abre a sua boca e fala, aí você já se torna refém de tudo aquilo que você falou. Seja para as coisas ruins, né? E também quando você fala coisas boas. E nós sabemos que toda a nossa atitude que nós temos, elas são provenientes daquilo que nós vemos ao longo e médio prazo, nutrindo dentro de nós. Então, ao médio e longo prazo, aquilo que você está nutrindo dentro de você, é o que vai ser refletido com as suas palavras e com as suas atitudes. Então, se você é uma pessoa que você busca nutrir coisas boas dentro de você, não tem como aquilo que sai da sua boca e as suas atitudes serem coisas ruins. Porque se você nutre dentro de você coisas boas, se você é uma pessoa que você busca ter pensamentos bons, você vai ser uma pessoa que vai ter uma atitude boa. Você vai ser uma árvore que tem o fruto bom, você vai ser uma árvore que tem as folhas verdes, você vai ser esse tipo de pessoa. Não tem como ser diferente. Agora, Jesus, ele disse que o que faz mal é aquilo que sai. Mas também, o que faz bem é aquilo que sai. E como eu posso ser uma pessoa que venha gerar coisas boas com as minhas palavras e com as minhas atitudes na vida do meu irmão? Primeiramente, você vai ter que mudar algumas coisas dentro de você. Há muito tempo atrás, eu ficava pensando, sabe, que por que algumas pessoas falavam que não era bom a gente ver televisão? Eu ficava pensando, falava assim, não tem nada a ver televisão. Mas a gente viu que no longo prazo, aquilo que você viu, ele teve um poder muito grande de influenciar naquilo que você está vivendo hoje. E se você não colocar um ponto final em algumas coisas que você está vivendo hoje, se você não retroagir e começar a modificar isso que está dentro de você, certamente os seus filhos também vão ser muito parecidos com você. Porque eles veem as suas atitudes, eles veem aquilo que você faz. Então, a criança, ela começa a pegar aquilo como base, e a criança, ela começa a ter aquele mesmo tipo de comportamento. Então, quando a gente para poder pensar nesse tipo de coisa, a gente começa a entender que a coisa é muito séria. Tem coisas que você vai precisar de mudar hoje na sua vida, não é amanhã, não é depois. Porque se você continuar nutrindo isso que está dentro de você, tomara que seja coisas boas, mas se você está nutrindo coisas ruins dentro de você, ao médio e ao longo prazo, isso vai virar uma bola de neve e vai impactar diretamente a vida da sua família. Então Jesus, ele disse que o que sai tem o poder de fazer mal e tem o poder de fazer bem também, né? Tem o poder de fazer bem. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Toda a igreja vai fechar os olhos agora.
E a sua vida é como se fosse um condomínio fechado. E nesse condomínio tem uma rua, a rua principal. Uma rua muito bonita, muito linda, tem árvores, coqueiros, um lugar assim, um paraíso. Essa é a sua vida. É isso que Deus planejou para você. Só que mudaram algumas pessoas ali perto daquele condomínio, e eles começaram a jogar sacolas de lixo ali no seu condomínio, na rua principal. Só que você conseguiu enxergar aquela sacola de lixo, mas você falou assim: ah, é só uma sacola de lixo, vou deixar. Aí, aquela pessoa que jogou a sacola de lixo, ela falou para uma outra: ó, ali dá para a gente poder jogar lixo. Jogue lixo ali também. Aquela pessoa foi lá e jogou uma sacola de lixo. Você viu, observou, só que você falou assim: ah, é só mais uma sacola de lixo. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, você não fez nada. E a sua rua principal, que era uma rua muito linda, tinha gramados verdes, coisa maravilhosa, coisa do céu. Agora ela se encontra cheia de lixo. E você não teve força para poder mudar essa situação. Agora pode abrir os seus olhos. Existem muitas coisas que acontecem na nossa vida, que está à nossa volta. E o Senhor, Ele disse que você tem a capacidade de mudar as coisas dentro de você. E por você ser o dono da sua vida abaixo de Deus, você não pode deixar com que algumas coisas venham influenciar a sua vida, com que os lixos venham penetrar no seu ser. Você não pode deixar. Quando você está diante de pensamentos, de coisas que as pessoas fazem perto de você, para poder te atingir, você tem que sentar com você mesmo, com o seu eu, e parar para poder analisar se aquilo é bom ou se aquilo não é ruim. Você tem o poder de decidir aquilo que pode entrar na sua vida. Se você conseguir absorver essa essência disso que está sendo falado aqui nessa noite, você vai ver que muitas coisas vai começar a mudar na sua vida. Porque se você absorver isso e você hoje começar a decidir aquilo que entra na sua vida e aquilo que não entra, pensamentos que entram, pensamentos que não entram, você vai ver que no curto, no médio, no longo prazo, muitas coisas vão acontecer na sua vida diferente. Por quê? Porque você resolveu a decidir aquilo que vai influenciar a sua vida e aquilo que não vai influenciar a sua vida. Por que Jesus estava tão tranquilo, gente? Quando, tranquilo assim, entre aspas, ele, antes dele morrer, ele estava ali com os discípulos. Jesus, ele dominava a situação. Jesus, ele já tinha aquela essência dentro dele, e ele sabia que a dor ia vir, que a dificuldade ia vir sobre a vida dele, mas ele sabia que o que era maior era o plano de Deus, e pelo plano de Deus ser maior daquele sentimento que ele tinha naquele momento, aquele plano absorvia, ou seja, o plano de Deus absorvia aquele sofrimento que ele estava passando e que ia passar naquele momento. Então percebe que quando você deixa algo maior abraçar
aquilo que está acontecendo na sua vida, aqueles pensamentos ruins que está acontecendo na sua vida, você consegue enxergar a vitória lá na frente, e por você conseguir enxergar a vitória que está lá na frente, é a fé, é isso que te dá força para você poder conseguir vencer. Você tem que aprender essa essência, você tem que deixar esse carnegão. Alguém sabe o que é carnegão aqui, gente? Alguém já teve furunco aqui? Enquanto você não tira aquele carnegão, aquela coisa horrível que está dentro da sua pele, aquela coisa assim que está tão terrível que ele junta ali no meio assim, ele forma um carnegão. Quando você tira aquele carnegão, a sua pele, em poucos dias, ela fica curada. Não adianta você secar em volta, não adianta você tirar um pouco de pus, não, você tem que tirar o carnegão. E você tem que deixar esse carnegão da essência da palavra de Deus entrar em cada célula do seu corpo, em cada célula, se é que existe, a célula do espírito, em seu espírito, deixar aquilo absorver em toda a sua vida. É isso que vai fazer você ser vitorioso. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, você veio para poder participar de mais um culto, louvar mais um dia, escutar mais uma palavra, e Deus vem e fala para você que tudo depende de você. Deus, Ele te deu uma caneta para você poder escrever a sua vida, e não continuar como um coadjuvante, mas sim como autor. O autor, ele tem o poder de tomar as decisões que vai acontecer na história, e é isso que Deus te deu nas suas mãos, uma caneta que ela tem o poder de tomar a decisão do que vai acontecer na sua vida, na sua história. Eu falei sobre isso há uns dias aqui atrás, isso aqui é a continuação do que eu estava falando, gente. Nós temos que saber escrever a nossa história, mas antes, coisas dentro de você precisam de ser mudadas, para que quando você abrir a sua boca, para que quando você demonstrar suas atitudes, venha refletir tudo aquilo que você deixou penetrar na sua alma, no seu espírito, no seu corpo. Por isso que você vê, às vezes, muitas pessoas que se dizem ser de Deus, tomaram umas atitudes muito estranhas. Por quê? Porque aquela essência ainda, ela não deixou entrar dentro dela. Então hoje, você está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra e fazer com que a sua vida venha tomar um rumo diferente. Você vai ter sofrimento? Vai ter sofrimento. Jesus teve o sofrimento, mas aquilo que eu disse, Jesus deixou com que algo maior absorvesse todo aquele sofrimento, e aquele algo maior também faz parte da sua vida, porque Cristo conquistou na cruz todo o direito para você. Você pode sair daqui hoje e morrer. Igual ontem quando a gente estava vindo lá do culto lá, eu estava fazendo a rotatória na pracinha assim, aí veio um motoqueiro assim e fez a curva assim, passou no meu carro assim, ó, eu acho que quase ninguém viu que estava dentro do carro, mas por um trisco, ia os dois para o chão. As coisas acontecem assim do nada. Então você tem a oportunidade, você tem a caneta de Deus na sua mão para poder mudar até mesmo a situação da vida dos seus netos. Porque você é um espelho, você vai refletir na vida dos seus filhos as coisas de Deus. Mas se você não deixar com que a palavra de Deus venha te transformar, que você venha ter uma mudança dentro de você, os seus filhos vão ser influenciados por isso, e se os seus filhos não conseguir mudar, não conseguir entender a essência da palavra de Deus, vai influenciar os filhos dele. Então, você percebe o quanto que é sério isso que nós estamos falando aqui nessa noite? Não existe como você conseguir galgar algo maior, sendo que você ainda não aprendeu as coisas
básicas, coisas que Deus tem falado com você. Deus tem falado com você. Todo dia, toda hora. Quando você levanta de manhã, Deus está falando com você. Quando você abre a palavra de Deus, Deus está falando com você. E tudo aquilo que Deus fala com você, gente, nós temos que colocar em prática, porque senão a gente vai andar igual aquele povo ali no deserto. Eles ficaram 40 anos andando ali naquele deserto, sendo que a vitória deles estava ali tão perto. E se a gente deixa com que o diabo venha fazer o que quiser na nossa vida, se a gente deixa as circunstâncias das nossas vidas mesmo, as coisas que acontecem à nossa volta, deixar influenciar diretamente nas nossas vidas, a gente não vai conseguir viver o melhor de Deus, a gente não vai conseguir entrar na terra prometida. Então, se Deus permitiu que você colocasse os pés aqui nessa igreja hoje, foi para poder falar para você poder tomar uma atitude na sua vida hoje. Tem que ser agora. Tem que ser hoje. Se uma vez que você sabe que Cristo morreu na cruz por você, e você tem um entendimento que aquela morte que ele teve, gerou vida para você, não só nessa vida, mas na que está por vir, você automaticamente já tem o conhecimento de Deus. Então, se você tem o conhecimento de Deus, você já está numa guerra. E essa guerra, ela é planejada para poder tirar você das coisas de Deus, dessa vida e da que está por vir. Você está numa guerra. Quando você abre o seu celular e você vai no Instagram, você acha que você está divertindo? Não. Você que é o produto do Instagram. Eles estão ali querendo te vender alguma coisa o tempo todo. E se você clica naquilo, aquilo vai te perseguir no mínimo 7 dias. Eu estudei sobre isso, eu sei fazer isso. Eu sei como que é que funciona. Então aquilo vai te perseguir no mínimo uns 7 dias. Por que vai me perseguir durante 7 dias? Se você clicou naquele lugar ali, você tem um interesse naquilo. Só que uma porcentagem muito grande das pessoas não compra de imediato, elas precisam de um tempo para poder comprar. Por isso que eles te perseguem durante 7 dias. Eles estão te convencendo a comprar. Aí a fotinha que a gente coloca lá, o status que a gente coloca lá, é só um meio para você poder ficar ali e comprar alguma coisa deles. Então você percebe que o mundo, ele está o tempo todo querendo tirar algo de você. O mundo está o tempo todo querendo te tragar. Por isso que você hoje tem que ter uma mudança de pensamento. Por isso que hoje você tem que sair daqui com o carnegão da essência da palavra de Deus, de tudo isso que está sendo dito aqui desde a hora que o culto começou. Nós temos que deixar essas coisas fazer parte de nós, irmãos. Deus, ele está formando um exército, e o exército, ele precisa de estar preparado. Esse exército, ele está sendo preparado para poder formar outros exércitos. Esse exército, ele está sendo formado para poder formar aqueles que vão vir de nós e aqueles que estão à nossa volta. E é necessário que esse exército que é você, ele venha estar totalmente preparado para poder formar outras pessoas. E aquelas pessoas que vão ser formadas por você, elas vão ser parecidas com você. É o que eu disse sobre os filhos. Eles vão ser parecidos com você. Eles vão ser parecidos com você. Então, o que Jesus estava querendo dizer é que
tudo começa dentro de nós. Tudo começa dentro de nós. Até mesmo quando uma pessoa, porventura, ela te para na rua e te xinga, e fala muita coisa com você, aquilo que ela falou não tem importância, a não ser que você dê importância para aquilo, a não ser que você recebe aquilo como uma afronta. Então, se você já está predisposto a receber aquilo como uma afronta, aquilo foi uma afronta, aquilo tem o poder de deixar você triste, abalado. Tudo está dentro de nós. Se nós temos um entendimento da palavra de Deus, a gente pode até ficar irado ali no momento, mas é como eu falei no início do culto, no início da pregação, aleluias. Se você tem o domínio da palavra, da atitude dentro de você, antes de colocar para fora, porque depois você vai se tornar refém dela. Se for uma coisa boa, que bom, mas se for uma coisa ruim, você pode ser até processado. Então nós temos que ter esse fruto do Espírito, do domínio próprio, de começar a filtrar algumas coisas. Eu gosto de ver muitas coisas assim, de várias coisas que vocês gostam, eu gosto também, mas eu não sei porquê, de uns 2 anos para cá, uns 3 anos para cá, eu comecei a filtrar muitas coisas. Isso tem me feito muito bem, irmãos. E você tem que fazer isso também. Você tem que começar a filtrar. Você tem que começar a não ver algumas coisas. Você tem que começar a começar a ver coisas que até mesmo você ao primeiro momento não goste, mas você sabe que aquilo é uma coisa boa e que vai fazer algo de bom para você e para sua família. Comece a ver. Leia mais a Bíblia. Leia pelo menos uns 2 capítulos da Bíblia por dia, uns 3 capítulos por dia. Eu, de uns 2 anos para cá, mais ou menos, eu comecei a ler muito. E eu sempre gostei de ler, mas eu não tinha o hábito de ler. Graças a Deus eu adquiri o hábito de ler. Hoje eu acordo de manhã, faço um café, e pego Bíblia, e pego o livro, e fico ali, no mínimo, 1 hora, enfiado com a minha cara naquilo. Por que eu faço isso? Por que eu decidi a gerar esse hábito na minha vida? Porque eu sei que é uma coisa boa. Agora, se eu levanto e vou começar a ver pegadinha, vou começar a ver a vida dos outros, você acha que uma pessoa assim, ela está preparada para ter uma vida vitoriosa? Não. Primeiro vem o reino de Deus, depois vem as outras coisas, até mesmo para você poder começar a ter um olhar crítico daquilo. Então o que eu percebo é que o Senhor, nesses últimos tempos, Ele está buscando a formar um exército de homens e mulheres que sabem da posição deles em Cristo, que sabem daquilo que eles estão vivendo, que sabem que o propósito dele na terra é gerar vida nas outras pessoas. Tem gente aqui que pensa assim, mas eu não sirvo muito para isso. Serve sim. A palavra de Deus, existem coisas que têm tempo. Tem tempo de chorar, tem tempo de colher, tem tempo de plantar, tem tempo de cair, tem tempo de levantar. A única coisa que não existe regra, nem tempo, é a pregação da palavra. A palavra, ela pode ser pregada em tempo e fora de tempo. A palavra, ela tem que ser semeada o tempo todo. Às vezes você não tem o dom da palavra, mas com a sua atitude, o seu gesto, ele fala muito com uma pessoa.
Quando você chega e abraça uma pessoa, você fala assim: Deus, eu, eu sou uma pessoa vergonhosa, então, às vezes, eu abraço, e com aquele meu abraço, eu falo muitas coisas no coração daquela pessoa, no espírito daquela pessoa. Eu tenho certeza disso, irmãos. É como isso aqui, ó, que é físico, eu sei que eu estou apalpando. E eu sei que quando eu abro a minha boca para poder orar a Deus, para poder interceder, é uma coisa assim surreal, é aquilo que Deus falou, que quando a gente não duvida, aquilo acontece. Então, quando você for abraçar uma pessoa, se você tem dificuldade de ministrar a palavra, se você é uma pessoa que você é acanhada, busque a pregar a palavra, um gesto seu. Tem gente que tem dom para poder abraçar, tem gente que tem dom para poder apertar a mão, tem gente que tem dom para poder falar, tem gente que tem o dom do sorriso. Tem pessoas aqui na igreja que estão aqui presentes hoje que têm o dom do sorriso. Eu só não vou falar quem, para ela não ficar com vergonha. Mas tem o dom do sorriso. Quando ela sorri, a gente vê assim algo diferente. Tem gente que tem o dom do abraço. Então, você tem que entender que Deus, Ele quer te usar na sua individualidade. E você tem que deixar isso ir para frente. Se a gente não deixar isso ir para frente, irmãos, a gente vai chegar lá diante de Deus lá com o talento enterrado. A gente tem que deixar com que o talento que Deus nos deu, ele expandir. E quando você deixa o talento se expandir, Deus, ele acrescenta mais na sua vida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, todas as vezes que você pegar com pensamentos ruins, coisas que vêm de fora para poder entrar na sua vida, senta com você mesmo, coloque uma mesa redonda assim, ó, você, aquilo que está vindo e aquilo que Deus fala sobre você e sobre aquilo. E deixa com que aquilo que Deus fala sobre você e sobre aquilo que está vindo de fora para poder tentar te atingir, abraçar aquilo. Abraçar. É isso que eu vejo que Jesus fez. Já pensou você para morrer? Você para morrer, para poder padecer, para poder ser chicoteado, para poder ser escarnecido, passar por aquilo. Irmãos, só consegue passar por aquilo uma pessoa que tem a plena essência daquilo que Deus fala sobre aquela situação. Se ela não tiver a plena certeza daquilo que Deus fala sobre aquela situação, ela padece. Ela padece. E foi isso que Jesus ensinou para nós com aquela morte. Ele deixou com que as promessas de Deus, aquilo que ele falava sobre tudo aquilo que estava acontecendo, abraçar aquela situação. Por isso que ele conseguiu passar por aquilo. Que ele sabia que o que estava lá na frente era muito maior do que aquilo que ele estava vivendo. Que às vezes você está passando pelo vale, você está passando por um deserto, e às vezes você não entende. Mas Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite para você entender que o que você está passando, ou o que você vai passar, é nada mais, nada menos do que uma prova para a sua vida, para você poder subir um nível a mais. É isso. Para você subir um nível a mais.
tudo o que você passa hoje de dificuldade na sua vida, nada mais, nada menos do que é um teste para saber se você está apto para poder passar para o próximo nível e receber aquilo que você precisa de receber lá na frente. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas muitas pessoas, elas ainda não entenderam que o que ela está passando, ela coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Se você está numa rua e o seu carro deu defeito e você ficou na rua, aquilo coopera para o seu próprio bem, porque você ama o Senhor. Aos seus olhos, aquilo ali é uma dificuldade muito grande, você não entende naquele momento. Quantas coisas que você passou e depois de muito tempo você foi conseguir compreender. Então, essa experiência que você já teve, você não pode deixá-la morrer. Você tem que, pelo contrário, você tem que fazer com que ela venha se vivificar mais ainda. E quando nós deixamos de murmurar e começamos a agradecer e a entender aquilo que está acontecendo no momento, a gente se torna homens e mulheres mais fortes. E quando nós estamos mais fortes, nós conseguimos subir os níveis na presença de Deus. E não se engane, você precisa de subir esses níveis. Você passou por muitas coisas. Para você estar aqui hoje, aconteceram muitas coisas para você poder estar aqui. Você não está aqui em vão. Se você ainda respira, foi porque o Senhor permitiu com que você respirasse. Não foi pela sua astúcia, não foi pelo seu próprio braço, mas foi pelos braços fortes do Senhor, que permitiu com que você ainda estivesse aqui. Muitas coisas aconteceram, e às vezes você não lembra, ou você não viu, mas eu quero dizer para você que tem muita coisa, ou pelo contrário, a maioria das coisas está acontecendo porque Deus te ama. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E o meu desejo é que nós voltemos para nossas casas com essa palavra fixa, sabe, irmãos, no nosso coração. Puxa vida, eu tenho o domínio da minha vida de poder decidir aquilo que entra e aquilo que não entra. Se eu deixar entrar coisas boas, as minhas atitudes vão ser boas, os meus pensamentos vão ser bons, mas se eu deixar, eu não conseguir filtrar, eu não conseguir sentar com aqueles pensamentos ruins e discutir com eles, a princípio parece uma coisa assim, meia louca, mas não é. Você sabe do que eu estou falando. Às vezes você se pega pensando em coisas ruins. E quando você deixa aqueles pensamentos ruins ficar na sua vida, você percebe, para você ver, em pouco tempo você tem uma atitude ou começa a falar algumas coisas relacionadas àquilo, derivada daquilo, em pouco tempo. Não tem como ser diferente. E se você cultiva coisas boas, automaticamente vai, através de você, sair palavras e atitudes boas. Cerca de 80%, irmãos, dos nossos pensamentos é um loop daquilo que a gente pensou ontem. Se você não muda hoje, o que você vai ficar pensando amanhã vai ser 80% daquilo que você está pensando hoje. Se amanhã você não mudar, você vai pensar cerca de 80% daquilo que você pensou no dia anterior. Então, se você começa a sacar esse tipo de coisa,
e a começar a ter o domínio próprio e começar a usar a caneta de Deus para poder escrever a sua vida e não deixar com que as circunstâncias, os pensamentos, os desejos ruins venham escrever no seu lugar a sua vida, você vai começar a ter muita vitória, você vai começar a receber coisas que você já pediu a Deus há muito tempo atrás. Por que às vezes você não recebe? Porque você ainda não dominou essa essência de Deus. Você tem o poder de decidir a sua vida. Se você anda com pessoas que têm um pensamento diferente do seu, a probabilidade deles te ganharem para eles é muito grande. Você tem que andar com pessoas que tenham pensamentos bons, que tenham atitudes boas. Você tem que começar a conversar com pessoas que até mesmo estão vivendo assim algo grande na vida delas, para que você venha começar a ser pelo menos a média daquelas pessoas. Se você anda com pessoas que no seu convívio fala muito palavrão, a chance de você ser ganhado por aquilo é muito grande. E Deus, Ele quer que você aprenda tudo isso para que as pessoas que forem vir até você venha começar a ser como você. Olha para você ver que maravilha. Você gerar filhos e filhas. Você olhar para trás e ver que o seu filho, o seu vizinho, as pessoas que estão à sua volta, elas gostam de conviver com você. Por quê? Porque você é uma pessoa que tem a essência de Deus. Você é uma pessoa que com as suas palavras, que com as suas atitudes, você demonstre as coisas de Deus. Nós temos muitas árvores aqui, árvores que têm frutos bons, frutos doces, árvores verdes, mas nós também temos no meio do povo de Deus, árvores que se encontram ressequidas, porque elas não deixaram ser tragadas pelo o Evangelho de Deus, elas não deixaram ser tragadas pela a essência da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que seja o seu sim, sim e não, não, o que passar disso é do maligno. Não tem como você, que já confessou Cristo como seu Salvador, viver em cima do muro. Às vezes, Deus te trouxe aqui nessa noite para poder te dar as últimas chances. Eu falo, você não obedece. O diabo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E nós temos que ficar preparados. Os pensamentos de Deus sobre você são pensamentos de paz e não de morte. São pensamentos bons. E por que você fica cultivando pensamentos ruins? Por que você fica deixando ser cultivado dentro de você coisas ruins? Sendo que o próprio Deus, Ele tem pensamentos bons sobre você. Por isso que eu estou falando para você que você tem que sentar com esses pensamentos, com isso que está acontecendo dentro de você e começar a separar as coisas. Olha, a partir de hoje, no meu condomínio, quem manda sou eu abaixo de Deus. E eu vou te confrontar com a palavra de Deus. Eu vou te confrontar com aquilo que Deus falou ao meu respeito. E quando você toma esse tipo de atitude, você já dá um passo muito grande na sua fé, na sua vida espiritual. Tudo acontece dentro de nós. Nós lemos aqui. Não deixe que esse século venha moldar
a sua vida. Não deixe que esse século venha ter o poder de tomar a caneta da sua mão, que é o autor da sua vida, eles escreverem as coisas no seu caderno. Não deixe. Tudo já foi conquistado na cruz, e Deus já estabeleceu tudo sobre a sua vida, mas você tem que ter a força e a coragem para poder começar a escrever como autor da sua vida. E como eu faço isso? Nós acabamos de estudar, nós acabamos de ouvir que nós temos que primeiro organizar tudo aquilo que está dentro de nós. A nossa vida é uma mesa redonda. As coisas vêm, os papéis estão em cima da mesa. Você tem o poder de descartar os papéis ou pegar aquele papel e com a sua própria mão assinar aquele papel e deixar fazer morada. Você tem o poder de descartar também. Pega um carimbo de anulado que está na gaveta debaixo dessa mesa, pega ele, molha e dá um carimbaço. Descartado pensamentos ruins, descartado derrota, porque o que Cristo conquistou naquela cruz para a minha vida é algo muito grande. Ele me estabeleceu como filho dele, ele me ergueu para que eu fosse mais do que vencedor, e é isso a partir de hoje que vai acontecer na minha vida. Eu sou mais do que vencedor. Percebeu como é diferente quando você tem esse tipo de atitude, quando você declara com a sua boca, quando você tem plena consciência daquilo que você está falando, como aquilo que você está pensando de ruim ou aquilo que você deixa entrar na sua vida é absorvido na hora pelas coisas de Deus? Existe uma luta, e essa luta já foi ganha, mas você tem que estar preparado. E o Senhor, nessa noite, Ele nos preparou para aquilo que vai vir essa semana, próximo mês, o próximo ano. Você e eu estamos saindo daqui hoje preparados, munidos de armas que é capaz de influenciar, como eu disse, não só a nossa vida, mas a vida dos nossos filhos, dos nossos netos e das pessoas com que nós convivamos. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Levante as suas mãos. Comece a meditar em tudo isso que o Senhor falou no seu coração nessa noite. Tem pessoas que estão aqui que vão precisar de tomar uma atitude hoje ainda. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que o Senhor te tragou totalmente para Ele. E Ele não vai deixar você sair daqui dessa noite sem tomar uma atitude. Vem me visitar hoje aqui. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver faz meu coração arder de novo. Oh, Jesus. Aleluias. Algo novo faz meu coração arder de novo.
Espírito vem, Espírito vem. Deixa ser visitado pelo Espírito Santo agora. Deixa ser renovado pelo Espírito Santo agora. Deixa Ele mudar tudo aquilo que está dentro de você. Deixa Ele começar a transformar. Deixa Ele começar a renovar tudo aquilo que está dentro de você. Eu acho que tem hora que você está trabalhando demais. Eu acho que tem hora que você está deixando coisas influenciar demais. Mas pare hoje. Pare hoje. Pare hoje. Começa a receber a essência do Espírito na sua vida. Começa a deixar com que essas coisas que tem atrapalhado, que tem tentado entrar dentro do seu condomínio, descarta elas. Descarta, 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 descarta. Descarta. Tudo começa dentro de você. Tudo forma uma base dentro de você, para que venha começar a se expandir para fora, no mundo físico e automaticamente no mundo espiritual. Seja você uma pessoa, uma árvore que tenha frutos bons, folhas verdes, para que aquelas pessoas que estão passando à sua volta, elas venham até você para poder ser alimentadas. É isso que você precisa. Às vezes essa depressão que você tem passado é porque você ainda não entendeu aquilo que Deus tem falado com você desde quando você converteu, mas Ele marcou essa noite para poder colocar um ponto final, porque você sabe da essência que é ser transformado por dentro, para que o que está lá fora venha a ser mudado. Começa a introduzir hoje pensamentos bons, porque o seu Deus tem pensamentos bons sobre você. E você não pode ter pensamentos maus sobre você, nem sobre a vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Não, está errado. Você tem que ter pensamentos bons, atitudes boas dentro de você. E toda essa mazela que porventura estiver na sua vida, ela vai começar a dissipar. Você vai ver, você vai contar o testemunho ainda. Oh Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus disse que quando Ele morresse e ressuscitasse, que viria sobre nós o Consolador. Aleluias, aleluias, aleluias. O Consolador. Coloque a mão na altura da sua cabeça e ministra o Consolador, ministra o Consolador em toda a área da sua vida, na vida da sua família, na vida das pessoas que estão à sua volta. Oh Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, inunda Senhor as nossas vidas, inunda Senhor, nos dê coragem, ó Espírito de Deus, para poder transformar, aleluias, deixar o Senhor, meu Pai, transformar as nossas vidas. Vem Espírito Santo. Oh, meu querido, recebe tudo aquilo que Deus tem para você. Espírito Santo. Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo,
amanhecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluias. Marche agora. Marche agora como soldados de Deus. Aleluias. E não importa o que está acontecendo à sua volta, o seu alvo é Cristo. O seu alvo é Cristo. E o Senhor te colocou aqui nessa noite para você marchar. Para você marchar, para você falar para a sua dificuldade, para aqueles que estão tentando te atrapalhar, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Santo Espírito desce como Aleluia. fogo, incendeia. Oh, adore a Jesus. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, Senhor. Incendeia. Incendeia, Senhor. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. 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 Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, nós somos seus, Senhor. A nossa família pertence ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Oh, glória, 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 glória. Sim, Jesus. Dê liberdade ao Espírito Santo na sua vida, na sua família. Eu quero Glória a Deus. viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, você vai viver algo novo. Faz meu coração. Você já está vivendo algo novo. Porque quando você entende a palavra de Deus, aleluias, o céu se abre sobre você. As coisas começam a mudar. As coisas começam a ficar diferentes. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade maior é que Cristo morreu na cruz por nós. E hoje nós temos livre acesso diante de Deus. E tem outras verdades que Deus está revelando ao seu coração durante os anos. Deixe essa verdade fazer parte da sua vida. Aleluias. Aleluias. Levante as suas mãos e aplauda bem forte o nome de Jesus.